E aí, tudo bem? Vamos começar mais um A Luz do Dia. Hoje, dia 23 de abril de 2026. Eu quero trazer uma pergunta para você. Já aconteceu com você de você estar procurando alguma coisa e aí você começa a ficar irritado ou irritada porque você começa a pensar que deveria ou poderia estar fazendo algo produtivo, alguma outra coisa, pô, poderia estar fazendo outra coisa, ou até mesmo descansando, mas estou aqui procurando, mas eu preciso procurar aquilo. E aí chega alguém e fala assim, mas estava aqui, ó, dá uma olhada nisso, aqui onde estava. Aí você fala, não acredito, estava aqui diante dos meus olhos. E talvez aconteça com você em relação a alguma dificuldade ou problema que você não vê saída, você não vê solução. Você fala assim, nossa, isso está me tirando a paz. Enquanto eu não resolver isso, parece que eu não vou descansar. Eu não consigo fazer qualquer outra coisa, não vou fazer mais nada. E aí, às vezes, você perde até oportunidades, porque está focado naquele problema. Hoje nós vamos falar sobre isso na luz da palavra de Deus. E sem mais demora, vamos lá no nosso A Luz do Dia. Bora lá? É isso aí. Bora lá falar então. Se você já quiser abrir a tua palavra e a tua Bíblia, nós vamos ler Filipenses 3,13. É engraçado como a gente às vezes não vê o que está diante dos nossos olhos. E por que que isso às vezes acontece? Por que que acontece da gente estar tão focado no problema, querendo resolver, querendo a solução daquilo? E a impressão que dá é que quanto mais a gente se preocupa, quanto mais a gente foca, quanto mais a gente coloca a nossa energia nisso, parece que aquilo, quanto mais eu tento achar a solução, parece que a solução está cada vez mais longe. Não sei se aconteceu com você ou já ouviu alguém falar. Quanto mais eu corro atrás de dinheiro, parece que o dinheiro corre de mim. Quanto mais eu tento resolver esse problema, mais esse problema foge, mais a solução do problema foge. Mais parece que eu tô. Parece que quando vem um problema, já ouviu isso? Ou você já pensou isso? Quando vem um problema, parece que vem um monte junto. E por que que isso acontece? Isso acontece porque a tua energia, quando você coloca a atenção em algo, eu se eu fosse você, eu anotava isso. Quanto mais atenção eu coloco em alguma coisa, mais energia eu gasto com aquilo. E não é sobre esforço. Não é sobre, eu estou me esforçando para resolver isso. Eu estou me esforçando para isso. Eu tenho exemplos, vários exemplos para dar sobre isso. Mas acontece direto quando quebra algum maquinário lá na firma, na empresa. E aí vem o rapazinho que opera a máquina. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, e fica focado. E aí a cabeça vai a milhão, porque o serviço está ficando atrasado, tem que colocar na máquina para cortar, e não anda, e não vai. E já tem tudo ali, tem tudo aqui. E às vezes eu falo assim, ó, faz outra coisa, respira. E a gente tem que fazer o quê? Pensar. Pensar numa solução. Ó, se não tiver jeito, vai ter que levar para o técnico resolver. E a gente vai, entra em contato, já tentou isso, tentou aquilo, quer dizer, com a cabeça mais fresca, com a cabeça mais. É igual aquele jogador de dama, né? Ou de xadrez que tá ali focado, que a cabeça tá fervendo, tentando achar uma solução. Aí chega alguém do lado e fala assim, nem fala, né? Só fica assim, Aí a pessoa fala assim, não, 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 deixa que eu sei. Não, 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 pode deixar, não fala nada não. Ou seja, não vem me dar pitaco aqui não. Deixa que eu sei resolver. Mas a verdade é que ela não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque ela está gastando energia. Ela está se esforçando. É a mesma coisa de um carro que está com uma embreagem ruim, ficar esforçando ele.
para poder andar, quanto mais esforço, quanto mais acelerar, quanto mais acelerar, quanto mais acelerar, mais vai desgastar a embreagem do carro. E mais vai estragar e menos o carro vai sair do lugar. Por quê? Porque está tendo esforço, não está tendo força. Há uma diferença entre esforço e força. Aonde eu encontro força, Mário? Porque eu não estou tendo força na palavra de Deus. Vamos ler aqui, ó. Filipenses 3:13. O que diz a palavra de Deus? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante, aliás, para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você nota que Paulo, na carta para os Filipenses, fala: esquecendo-me das coisas. Você consegue esquecer? É bem difícil esquecer um problema, principalmente quando eu tenho prazo para resolver ou quando aquilo já estourou e eu preciso resolver urgente. É bem difícil. Mas o que Paulo quer trazer aqui não é para você ter amnésia e puf, sumiu da mente. É você focar. Aqui o que Paulo está dizendo é tirando os olhos. Não estou mudando a palavra, mas simplificando para que você entenda e nós conseguimos ter uma compreensão melhor. Esquecendo-me das coisas, ou seja, tira os olhos, esquece, nem que for por um tempo. Já aconteceu com você? Você está ali atordoado, até mesmo uma dor. Já aconteceu comigo, eu tô com uma dor de cabeça enquanto minha mãe falava, enquanto você fica focado nisso, minha mãe e minha esposa falam. A Angélica fala pra mim, quanto mais, esquece isso, esquece. Ai, tô com uma dor de dente, esquece, esquece ela. Vem me ajudar aqui. Não é assim? Vem me ajudar aqui, vamos fazer outra coisa, ou seja, ocupa o teu cérebro. Transfere a atenção do teu cérebro daquele problema para algo diferente. E às vezes até que vai te trazer a solução sem você perceber. Quantas empresas não instalam salas de jogos, principalmente as empresas que lidam com criação, com criatividade? Quantas não são elas que colocam lá uma mesa de bilhar, até um fliperama? Por quê? Porque quando você tira o foco da solução, de resolver o problema e coloca esforço nisso, quanto mais você foca, existe uma lei do universo que fala que quanto mais você se apegar àquilo, mais aquilo afasta de você. Quanto mais eu me apegar àquilo, quanto mais eu me apegar em resolver o problema, quanto mais eu me apegar, mais a solução desse problema vai estar longe de mim. Então o que eu tenho que fazer? Desapegar. Tenha preferências, tenha prioridades, mas não se apegue. Ah, eu preciso fechar um trabalho, eu fiz esse orçamento, nossa, se esse cliente fechasse, e aí você acorda, vai almoçar, vai trabalhar, vai jantar, vai pra academia. Às vezes nem faz o que tem que fazer, não tô afim de ir pra academia. Por quê? Porque a cabeça tá no problema. A cabeça tá, nossa, esse cliente não fecha, acho que eu vou mandar. Aí você vai fazer o seguinte: vou mandar uma mensagem pra ele e abaixar um pouco o preço. Quanto mais você se apega, quanto mais você se apega mais longe, mais você se afasta da solução daquilo. Ah, eu quero um carro, quero um carro, quero um carro. Quanto mais se apegar, mais vai fugir. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Refresca sua mente, respira fundo, relaxa, faz uma meditação, faz uma oração. Coloca, lembra da palavra de ontem, do dia 22? Em tudo dai graça. Não estou conseguindo achar solução, não vai ser na força do meu braço. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra coisa. Eu vou esquecer das coisas que para trás ficam. E aqui também serve, como do Paulo fala, para trás, ele está falando também de passado. Eu estou trazendo para o presente um problema que você está precisando resolver. Não que você tem que não resolver problemas e deixar acumular e aquilo, não sei se você sabe, quanto mais você
esquece algo que tem que resolver e deixa, não resolve um, não resolve outro, não resolve outro, aquilo vai crescendo. E daqui a pouco você tem um monte de problemas gigantes. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você gastar energia em algo que não está andando, aquilo não está fluindo. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando que eu quase perdi o imóvel da empresa. Um imóvel de um valor considerado alto, vamos dizer assim. A prestação estava atrasada, 2 prestações, a terceira ia atrasar. E chegou uma carta que se eu não pagasse aquele boleto, aquela carta, eu iria perder. Inclusive está no meu livro, essa história. E tem um vídeo aqui no canal também. E o que que aconteceu? Eu fiquei o dia inteiro ligando. Aliás, a semana inteira. Para quem estava com cheque para pagar, com serviço para pegar. Fui ligando, liguei para um cliente, liguei para o outro. Enfim, quando eu tirei o foco, falei assim, não, na força do braço não vai. E busquei em Deus, me veio uma palavra. Essa palavra está em Salmos. Elevam meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eu falei, Davi devia estar prestes a perder, né? A vida. Eleva os olhos para os montes. Ele estava num vale, a ideia é essa, né? Que quando você eleva os olhos e você vê montes ao redor, você está num vale. De onde me virá o socorro? Se ele precisava de socorro, é porque ele devia ter inimigos ali em cima. E o socorro vem da onde? Do Senhor que criou os céus e a terra. E eu falei essa palavra e essa palavra entrou dentro de mim. A palavra rema, existe a diferença entre a palavra verbal aqui que está escrita, a palavra escrita, e a palavra rema, que é o Espírito revelando a palavra para você. E aquela palavra entra dentro de você. Você toma posse daquela palavra e você vive a fé em cima daquela palavra. E em questão de 30 minutos foi solucionado o problema da semana inteira que não consegui. Quando eu tirei o foco. Quando eu saí fora. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ah, mas das outras vezes eu não consegui. Eu já fiz isso, já tentei isso aí 2, 3 vezes, não deu certo, vou desanimar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Esquece, quer anotar aí não? Primeiro, esquece. Segundo, avança. Avança para onde? Para a frente, para as que estão adiante. Então eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que estão adiante. E aí eu ando para frente, eu prossigo para o alvo. Mas para que alvo? O que eu estou buscando lá na frente? Para o prêmio da soberana. Soberana é algo que é soberano, que não é aquilo ali e ninguém muda. Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Então eu estou de olho no quê? Qual que é o prêmio? Qual que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? O que Cristo Jesus veio? O que Jesus Cristo veio fazer aqui? Trazer a salvação. Então o que o Paulo está falando aqui, ó? Esquece de tudo que passou. Esquece, esquecendo-me das coisas. Esquece das coisas que vai para trás, avança, foca, prossegue para o alvo. O teu alvo tem que ser o quê? A salvação. O teu alvo tem que ser o quê? O reino de Deus. O teu alvo tem que ser as coisas lá do alto. Não foi o que Jesus falou? Aliás, o que mais, vamos dizer assim, irritava Jesus nos discípulos era que eles ficavam focados nas coisas terrenas e não focavam nas coisas do alto. Não foi o que Jesus disse? Não só uma vez, o meu reino não é desse mundo. Os discípulos queriam que Jesus, aliás, até hoje, por que não acreditam que Jesus era o Messias? Alguns ainda da Terra Santa, lá de Israel, não acreditam. Porque eles acreditavam que o Messias iria trazer, restabelecer o reino a Israel. Naquela época, Israel estava sendo
tomada por Roma, era governada por Roma, foi tomada por Roma. Quando uma nação era tomada pela outra, aquela outra nação dominava. A que venceu a guerra dominava. Então Israel estava sob o jugo do Império Romano. Roma dominava Israel na época. E aí, o povo, os fariseus, até inclusive os que mataram Jesus, acreditava que o Messias ia vir restabelecer, tirar o reinado das mãos de Roma e devolver para Israel. Quando Jesus mostrou que o reino dele não é desse mundo, que o que ele veio fazer que não foi isso, aí mataram ele, crucificaram ele. Então, aí traíram ele, que foi isso que motivou Judas. Ah, você não vai restabelecer o reino? Não é isso que você veio fazer? Então você é um impostor. Foi lá e traiu. Jesus várias vezes falou, e é o que o Paulo está falando. Esquece das coisas daqui. Não foca. Não foca. Aonde eu tenho que focar? No mundo espiritual. Não andeis na carne, mas andeis no espírito. Você já experimentou abrir um jejum para pedir a orientação de Deus? Pedir a direção do Senhor? O que você faz? Se você vai para a direita ou se vai para a esquerda? Você já experimentou abrir um jejum? Ou então dobrar o teu joelho? Ou até sentar e fazer uma oração sincera? Senhor, eu não sei o que eu faço. Eu não sei por onde ir, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Pedir orientação dele. E aí, esquece das coisas que para trás fica. Avança, continua andando, não para, não desiste. Prossegue para o alvo e foca nas coisas espirituais. Vamos fazer uma oração? Vamos buscar o Senhor? Vamos fazer o que Paulo nos indica aqui. O que Paulo indica a gente? Focar no mundo espiritual. Focar naquilo que o Senhor Jesus veio trazer para a gente, a salvação eterna. Focar naquilo que realmente importa, no verdadeiro tesouro. É isso que vai importar. É isso que vai nos trazer a saída. Porque o foco não é você ficar pensando no problema, pensando no problema, pensando no problema, preciso resolver, isso aí não vai adiantar. Jesus falou disso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Olhe para as aves dos céus. Eu estou virando aqui, estou vendo aqui uma árvore. Aqui é tudo plantação aqui em volta, né? Tô vendo uma árvore seca e um monte de aves em cima. De vez em quando tem tucano ali naquelas árvores. Olhe para as aves dos céus, para os lírios do campo, que não semeiam nem colhem. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. E ainda Jesus continua: mais vale vós do que as aves. Então não se preocupe, esquece das coisas que passou, dos seus fracassos. Esquece daquilo que você não conseguiu fazer antes. E avança, continua andando, focando no mundo espiritual. Vamos falar com Deus? Vamos buscar essa direção. Senhor, nós entramos na tua presença. Nós entramos na sua presença e te damos graças, porque o Senhor é bom. E eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa agora. Eu uno a minha fé com ela. Nós buscamos a tua presença e te pedimos, Pai, nos encha da tua paz. Nos encha da tua presença. Nesse dia, o que nós precisamos é apenas da tua presença, da tua paz. Precisamos de ti. Que nós venhamos ter os nossos olhos focados no Senhor, olhando para o Senhor, nas coisas do alto, não focando nas coisas materiais, nas coisas terrenas. Até porque tudo passa. Os problemas vão passar. As conquistas vão passar.
As riquezas vão passar. As pessoas vão passar. Nós vamos passar. Como diz na tua palavra, os céus e a terra passarão. Mas as minhas palavras não haverão de passar. Que o Senhor, meu Pai, venha nos dar força, que nós tenhamos foco em olhar para Ti. Respira fundo, puxa pelo nariz e solta pela boca. Abre os olhos, esfrega uma mão na outra e diz assim comigo: eu vou focar na vida espiritual, eu vou focar em buscar a presença de Deus. E é isso, deixa as coisas resolverem, coloca na mão de Deus. Aquilo que está nas condições de você fazer, você faz. O que não está, coloca na mão dele. Tá certo? Vamos pra cima junto. A hora é agora. Deu uma travadinha aí, mas o áudio tá dando pra ver, né? Pra ouvir, aliás. Até o próximo programa, A Luz do Dia. Fiquem com Deus.